Olá, você está no AgroRaça Podcast, o seu encontro mensal do agronegócio. E você já percebeu que o nosso estúdio está assim, da cor rosa. É porque nós estamos no mês de março, o mês que celebramos o mês da mulher, o Dia da Mulher. E estamos com duas convidadas profissionais da área da tributação brasileira e nós vamos discutir hoje. O nosso tema é o impacto da reforma tributária no nosso agronegócio. Será que isso vai impactar lá na frente, na mesa do consumidor, no dia a dia do produtor, seja ele de leite, de corte ou de grãos? É isso que a gente vai conversar aqui. Mas antes de eu passar a bola para as nossas convidadas, as nossas profissionais, que são as protagonistas do mês, do dia e deste episódio, eu vou pedir o seu like. Deixa para a gente aí o seu like. Esse conteúdo ele tem o objetivo de gerar informação para você, homem do campo. Então já compartilha esse vídeo para você que trabalha com agronegócio e quer saber mais de como que vai ser essa reforma. Nós queremos te agregar esse conhecimento. Então deixa o seu like para fortalecer o nosso canal e a plataforma vai entender que este conteúdo é relevante para você e para toda a comunidade do agronegócio. Então, sem mais delongas, Vanessa, doutora Vanessa, muito bem-vinda no nosso estúdio, já pela segunda vez, né? Já está ficando em casa já aqui. Fernanda também, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite prontamente aí, né? Então, conta para os nossos telespectadores quem são vocês, de onde formou, né? O que vocês acham relevante. Vamos fazer por ordem alfabética. Fernanda primeiro, depois Venâncio, pode ser? Bom dia, né? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Fernanda Figueiredo, né? Sou formada em contabilidade e nos últimos anos, né? A partir do momento que eu comecei a trabalhar no sindicato há 4 anos, eu migrei aí vamos se dizer, de área, né? Fui para a área do área rural, área do agronegócio. Então, e cada vez mais eu venho me apaixonando por essa área, é uma área assim que eu vejo que precisa realmente de uma atenção do nosso pequeno produtor. Eu vejo que o nosso pequeno produtor ele ainda sente muito e vai sentir, né, com essa questão da reforma tributária. E quero somar aí mais, né, poder contribuir mais nessa área aí que é maravilhosa, gigantesca, né, que move o nosso Brasil. É isso. Maravilha. Bom, eu sou a Vanessa. Primeiramente, obrigada, Anderson, por poder estar aqui pela segunda vez. Espero que a gente possa ainda ter muitos momentos. É um prazer estar aqui com vocês, debatendo um tema que é tão importante e que está com tantas polêmicas e dúvidas. Então, espero que a gente consiga aqui trazer um pouco mais de tranquilidade para o produtor, que ele entenda um pouco mais do que está acontecendo. Então, eu sou Vanessa, eu sou filha de produtores rurais, então gosto de dizer que primeiro eu aprendi na dor ali do dia a dia de estar numa empresa familiar, vivendo os problemas que são comuns, né, das empresas familiares. E aí, ao longo desse caminho, eu fui para a área do direito, me formei em direito, então hoje sou advogada. Também continuo sendo produtora junto com a minha família. Nós temos uma empresa familiar rural no Rio Grande do Sul. E há quase 10 anos, no final deste ano eu completo 10 anos de atuação na consultoria jurídica voltada para o produtor rural, trabalhando temas envolvendo sucessão, a parte tributária, a parte de governança, profissionalização e tentando ajudar um pouco com a minha experiência de vida dentro de uma empresa familiar e também técnica em como que a gente pode tornar esse dia a dia aí um pouco mais tranquilo, mais rentável, mais profissional também. Bacana. Quando a gente fala em reforma, a primeira coisa que vem na nossa mente às vezes é uma reforma de uma casa, né, de um prédio, né? E gera toda aquela bagunça, né? Às vezes para a mulher que está no lar ali, aquela poeira, aquela bagunça de tinta, cheiro de tinta, tijolo, cimento. Mas o propósito aqui dessa pergunta é falar assim, o que que de fato é a reforma tributária, né? O que que ela impacta no produtor rural, né? Qual que é essa poeira, qual que é esse tijolo ali que vai gerar desconforto no dia a dia do produtor rural, na visão de vocês?
Bacana. Então, a gente está vivendo um momento histórico, né? A nível de legislação, de Brasil, do que a gente está vendo mudar. E é uma reforma, como é a reforma da casa, está sendo a tributária, né? Então, é o momento que a gente está olhando as coisas que não estavam tão adequadas, que estavam gerando uma série de questionamentos, dúvidas, né? O nosso sistema tributário, Fernanda sabe melhor que eu na prática ali da contabilidade, o quanto era difícil a gente ter um fiscal, uma contabilidade realmente 100% correta. Não por falta de competência dos profissionais, mas por falta de uma legislação clara, né? E isso era necessário a nível de Brasil, a gente precisava parar e olhar para o nosso sistema tributário e fazer a reforma. Isso começou, né? Começou lá em 2023 com a emenda constitucional e tem acontecido aí ao longo desse período. E agora a gente está numa fase assim mais de execução mesmo, né? Começou este ano oficialmente, mas a gente tem aí pouca coisa, vou dizer, pouca coisa não, tem muita coisa definida, mas pouca coisa regulamentada. Então a gente tem linhas gerais já muito importantes que precisam ser conhecidas, mas ainda precisamos acompanhar muita coisa. E o que a gente tem, assim, de grandes mudanças é que a gente vai ter as reformas, né? Não é uma reforma única, serão as reformas. Começamos por uma reforma do consumo, em princípio, mas já pegou carona aí na reforma do consumo outras leis que falaram de renda, de patrimônio, e é esperado que a gente tenha também reformas complementando essa reforma do patrimônio, a reforma da renda e também a reforma da folha de pagamento. Então, a gente está no iniciozinho de um processo que provavelmente vai ser bastante longo. E, assim, complementando o que a doutora passou, a reforma em si, ela veio a calhar muito bem, porque, assim, como a nossa prática na contabilidade, ela é muito árdua. Para você fazer um fechamento hoje de uma empresa e apurar 5, 6 tributos diferentes, né? E aí, o detalhe muito importante que eu achei muito legal, porque ela vai unificar, ela vai fazer com que todos os estados conversem a mesma língua. Por exemplo, hoje, para você fazer uma nota fiscal ali para São Paulo, né? Você tem que consultar a alíquota de lá, você tem que. Então, é um complexo de legislação que deixa a gente, assim, cansado até de fazer. Você tem horas que eu penso assim, gente, eu estou mexendo mais com legislação do que com o próprio executar da contabilidade, de apurar imposto e tudo mais. Mas, realmente, para nós, na prática, em escritórios de contabilidade, é muito árduo. Então, eu vejo de uma forma muito benéfica, né, para todos, né? Tem os seus impactos, claro que todas as mudanças, ela gera ali um pouquinho de complexidade no início, igual está sendo, né, agora a questão da reforma, mas eu vejo também que ela vai trazer, com tudo que tiver já alinhado, eu acredito que vai ser muito benéfico para nós, né, tanto para a área da contabilidade, a área ali, né, jurídica, então eu creio e acredito que seja uma boa, né? Ainda mais porque ela foi espelhada aí, já tem experiência. Na verdade, o Brasil espelhou, né, já de alguns países, né, da Europa, esse sistema, né, que inclusive ele, segundo o Fernando Conchon, ele falou que tanto da parte do agro também foi espelhado ali. Então, segundo eles, os estudos falam que esse é o melhor meio, a melhor forma de tributação hoje. E eu vejo isso como uma forma muito boa. Talvez para o produtor rural, para o pequeno produtor, que é as pessoas com quem eu mais lido, seja um pouquinho difícil no início do entendimento deles, porque isso vai ser preciso um pouquinho mais de demanda deles na parte da gestão. Acho que a Vanessa, como na área familiar, vai entender mais ou menos, porque eu vejo que essa é a maior dificuldade hoje dos nossos produtores, a questão da gestão, né? E o produtor hoje, do pequeno, o grande não, o grande ele já tem uma estrutura, igual a gente está tendo as mudanças já para esse ano, ele já tem uma estrutura ali, mas o pequeno produtor não. E aí ele sempre fica falando, nossa, eu vou pagar mais imposto, ou vai ficar ruim para mim. Mas aí eu vejo que falta eles entender um pouco da gestão dele ali,
na base, para eles poderem entender ali a parte da reforma, o que que ela veio trazer, eles vão entender a complexidade e eles vão entender também que vai ser muito benéfico, né? Então, como eu mencionei, a gente tem redução aí de zero, né, de alguns produtos da cesta, a gente tem 60% em outros itens, então ali cada cadeia, a questão do ICMS, né? E agora o que vai ser difícil para eles é a questão da nota fiscal, porque eles vão, né, querer o crédito lá, então eles vão ter crédito somente se eles emitirem nota fiscal. E isso vai apertar muito o produtor, nos pequenos ali até os médios, né, que eu vejo que tem uma resistência assim maior de entendimento. Maravilha. Que spoiler bom, hein? Fica com a gente que eu tenho certeza que você vai ser edificado. É importante a gente dizer, e eu particularmente fui saber dessa informação há pouco tempo. O curso de contabilidade, ele não é exatas, né? Ele é Não, humanas, é né? humanos. E a informação que a gente quer trazer aqui são para humanos, né? São para produtores. Então, toda reforma gera aquele desgaste, né? Então, produtor, a reforma tá aí, ela vai acontecer, eu querendo ou não. Então, a gente tem que buscar a informação para tomadas de decisões, seja uma empresa familiar, como a Vanessa tem conhecimento, ou seja para um pequeno produtor que está ali no dia a dia, né? Então, o propósito é você buscar informação. Aí a pergunta que eu quero trazer para a mesa é: o agronegócio, na visão de vocês, ele vai ser mais prejudicado que outros setores? Como é que vocês enxergam? Levando em consideração, como vocês mesmos disseram, tem muita coisa ainda que vai votar ainda, que ainda não está muito claro. Mas na visão de vocês, como é que vocês enxergam? Então, olhando assim, olhando todos os estudos da Receita, e aí a gente participa muito com um especialista, eles falam de dois cenários, né? Um conservador e um otimista. Então, nos dois cenários, eles colocam que será muito bom para o agronegócio, né? E basta a questão, a dificuldade que eles pontam, é a questão aí base mesmo de primeiro o produtor se adequar, para depois ele entender a reforma e estar ali vivendo aquilo ali de uma forma, né, tranquila, né? Então, eles apontam muito como um bom cenário para o agronegócio, né? Porque tem algumas reduções, o esqueci agora a palavra, fugiu da mente. Mas, assim, eles apontam, até tem um estudo da Receita Federal, a gente vê lá na parte da Receita Federal, quando foi feito o estudo de todo lá do início do processo, se eu não me engano, foi do 2019, que eles colocaram essa proposta, né? Até ela ser validada, foi colocado, eles fizeram um estudo muito grande em relação ao produtor, quais seriam as cadeias que seriam afetadas. E eles viram que, na maioria, seria muito positivo, né? Então, se tivesse alguma outra, dependendo da atividade, mas seria o mínimo, né? Então, eles apontam ali, mais ou menos, salvo engano, uns 10% no cenário conservador, né? Mais 10%, e no cenário positivo ali, uns 18%, mais ou menos. E o que que o produtor precisa estar preparado para essa mudança? Eu gosto de hoje fazer sempre uma analogia assim. A lei ambiental, ela não agrada nem troianos e nem romanos, nem produtores e nem ambientalistas. Então, como a lei ambiental ela não agrada nenhum nem outro, está dizendo para mim que ela está no meio, ela está sendo imparcial. Como é que você enxerga o pouco que a gente já vê, né, das mudanças no agronegócio e o que que o produtor tem que estar atento? É um cenário um pouco complicado, ao meu ver, porque eu vejo que hoje se estima que 5% dos produtores rurais serão efetivamente afetados por se tornarem contribuintes obrigatórios, né, dos novos tributos que estão surgindo. E 95% estariam abaixo do. Existe um corte ali de faturamento de 3,6 milhões, né? E que 95% estariam, então, até esse limite. Mas aí vem algumas questões. Acho que o principal é a gente entender o que a reforma propõe e se eu estar abaixo de 3,6 milhões de faturamento me coloca ou não dentro da reforma, porque num primeiro momento parece que eu só tenho que olhar para esse número e saber se eu vou ser contribuinte ou não. Mas é muito mais complexo que isso na prática, né? O que é a reforma? A reforma, ela está dizendo que
praticamente todos os bens e serviços passarão a ser tributados por esses novos tributos, porque o verbo lá que gera a tributação é fornecer bens e serviços. Então, em fornecer entra praticamente tudo. E esse é um dos princípios da reforma, é uma base ampla de incidência desses tributos. Quais são esses tributos? Bom, é o tal do IVA dual, né? Que a gente começou ouvindo que a gente vai pegar lá PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI e vai transformar em um. Aí a coisa já mudou completamente hoje em dia, né? Na verdade, PIS e COFINS realmente deixarão de existir já em 2027, né? E serão, não é substituídos, na verdade eles são extintos e aí é criada a CBS, que é de competência da União. Em 2027 a gente já começa a ter um pouco desta alíquota, não teremos a alíquota final, né? Ela vai ser construída, mas a gente já vai ter alguma alíquota iniciando a CBS. E o ICMS e o ISS, que são de competência estadual e municipal, o caminho é um pouquinho mais longo, né? Esses serão também extintos, mas a partir de 2029 eles começam a ser extintos aos poucos, então a gente tem um prazo aí maior de coexistência, né, deles ainda no nosso regime, e são extintos e criamos aí o IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços. Aí a CBS mais o IBS somados são o IVA dual, ou seja, a gente já não tem mais só o IVA, a gente tem CBS e IBS. Aí vem mais uma problemática. Bom, o IBS ele é parte, né, dos estados, parte dos municípios. Poderá existir uma alíquota de IBS estadual mais uma municipal. Porque o que a gente tem hoje? A gente tem um comitê gestor de IBS, que foi, né, a gente teve agora no início de 2026 a lei regulamentando, mas ainda vai acontecer, né? Este comitê ele ainda vai trazer os próximos passos do IBS e eles vão definir uma alíquota de referência. E aí caberá aos estados e municípios decidir se eles vão seguir essa alíquota de referência ou se eles irão ter as alíquotas próprias. Ou seja, num primeiro momento se vendeu uma simplificação gigantesca. Essa simplificação já não é tão gigantesca assim. Eu concordo com a Fernanda de que perto do que é hoje, onde a gente tem 27 regulamentos de ICMS, 5.500 e poucos regulamentos de ISS. Nossa, é um volume absurdo, né? Para a pessoa saber todos os detalhes dessas legislações. Mas ainda teremos aí uma complexidade grande. E aí, voltando lá no produtor, bom, se a gente olhar os impostos, PIS e COFINS, o produtor, seja pessoa física ou pessoa jurídica, ele, na prática, ele não pagava PIS e COFINS, né? A pessoa física não paga, a pessoa jurídica, em tese, paga PIS e COFINS, mas no agronegócio a gente tinha suspensão, isenção, enfim, aqui nem vou entrar nos termos técnicos. Na prática, não pagava. Não pagava PIS e COFINS para soja, para gado vendido para frigorífico, não pagava. Então, bom, a alíquota era zero. ICMS também tinha diferimento, isenção. Na prática, pouquíssimos pagavam, né? A gente pode dizer que a grande massa não pagava. A alíquota era zero. ISS, o produtor não paga, né? Ele não está prestando serviço, em regra, né? Para outras pessoas. Então, a gente tinha, nesses impostos, uma alíquota zero, muito próxima de zero. E agora a gente passa a ter CBS mais IBS, que a gente não tem alíquota, mas, né, se estima, tem se utilizado muito o valor de 28% para ser o total da alíquota. Não no ano que vem, acho que isso é muito importante deixar claro, né? Não é uma alíquota que já vai passar a ter vigência no ano que vem, ela é uma alíquota construída, a gente só vai ter a alíquota final lá em 2033, mas a gente vai ter essa alíquota e se estima que vai estar em torno aí de 28%, e o produtor, como bem falou a Fernanda, tem a redução de 60%. Então, se pensarmos em 28, a gente está com 11,2, né, de alíquota para o produtor. Bom, então eu saí de 0 para 11,2, mais ou menos, porque aí tem os créditos, né? Que eu acho que é outro ponto que é importante a gente explicar, porque eu vejo que o produtor, pessoa física, ele ainda tem muita dificuldade de entender o que é esse tal de crédito, porque ele não tem isso hoje no dia a dia dele, né? Então, de onde eu tiro crédito? O que é esse crédito? Acho que é muito importante
explicar isso para o produtor. E aí ele vai ter estes créditos para abater esses 11,2. Então, na prática, pode ser que esses 11,2 sejam muito menos do que isso, pode ser que sejam zero, pode ser que ele tenha créditos a restituir. Então, dinheiro entrando no caixa. Cada situação é uma situação. E aí a gente precisa olhar de forma personalizada para cada negócio, para cada produtor, para ver se ele está obrigado ou não ao novo regime, ainda que ele não esteja, pode ser vantajoso para ele se tornar contribuinte, e não é não é receita de bolo, né, como a gente sempre diz, é algo mais complexo que precisa analisar de forma personalizada. Se a gente for fazer já um alerta para o produtor, nós estamos em 2026 e essa reforma dessa casa, ela começa agora, começou lá em 2023, como a Vanessa trouxe, e ela vai terminar em 2033. Perfeito, 2033. Mas para esse ano, 2026, o que que o produtor ele tem que estar já atento na sua visão? Então, esse ano a gente começou, né, a implantação, 2026 a 2033. Então, nesse primeiro momento, foi implantada a questão da transição, né, das notas fiscais, né? É a questão de eles colocarem lá bem destacado o IBS e o CBS. Então, tá tendo essa transição aí, inclusive os sistemas estão se adequando, né? O próprio produtor, os grandes produtores que têm os sistemas internos estão se adequando. Ele não está gerando imposto a pagar, mas ele está ali com um período teste, né? E a gente tem aí até julho a questão, até julho não, né? Julho, né? Eles confirmaram que tem a questão da transição, né, do CPF e a criação do CNPJ, né? Alfanumérico para as inscrições. E posteriormente os cadastros, porque eles vão ali mudar a questão mudar o CPF para o CNPJ, né, alfanumérico, que esse CNPJ, que é uma das coisas que o pessoal está muito alarmado, os produtores, ai, como que vai ser? Eu preciso agora, porque como que... Então, todo mundo mais ou menos desorientado nesse sentido. Então, o CNPJ, a própria Secretaria da Economia, ela já informou que eles vão criar, né? Eles vão fazer isso de ofício. Então, o produtor rural, ele não precisa ali alarmar, eu vou procurar um contador para fazer, até porque o contador ele não vai poder fazer, né? E a parte, por exemplo, a Secretaria da Economia, ela está se estruturando para fazer todas essas novas mudanças, que inclusive era para ser agora em janeiro, mas aí não deu certo, adiou para julho. E, posteriormente, após isso, vem a questão dos cadastros, porque vai unificar ali tudo nesse CNPJ, tá? Uma outra dúvida que os produtores têm, mas eu vou passar a ser tributado como CNPJ, vou passar ali ter o CNPJ. Não, o produtor rural, ele não vai passar ter ser tributado pelo CNPJ. Aquilo ali, na verdade, é para unificar, porque ao final de 2033, o ICMS, né, e o ISS, mesmo que o produtor não seja contribuinte do ISS, ele vai ser extinto. Então, tudo vai ser unificado ali. É uma maneira de fazer toda a gestão, a apuração dos tributos nesse CNPJ, mas não que o produtor ele vá, né, ali passar a ser uma PJ. Hoje, já a gente tem 2 estados, né, que já utilizam o CNPJ alfanumérico, que é São Paulo e Alagoas, né, já tem esse sistema. Então, roda super bem, então acredito que vai, né, também dar super certo para o restante, né, dos estados. Maravilha. E o que que muda com relação, pensando assim, no operacional do produtor? Pensando nos contratos que às vezes ele faz de arrendo, né? O produtor arrenda uma área, arrenda uma fazenda. Já muda alguma coisa? Como que era no passado? O que que ele tem que estar atento? Muda os contratos relacionados a arrendos, mas também muda os contratos com fornecedores e com os compradores também da produção. Então, a gente tem que olhar de forma ampla, né, para os contratos do produtor. Porque tem a questão do crédito, né, que vai impactar. Então, eu gosto de dar um exemplo, assim, com números simples. Eu, produtora rural, adquiro um bem ou um serviço do meu fornecedor no valor de R$ 100.000. Eu preciso olhar para esse fornecedor e entender hoje já, embora a gente não tenha a tributação hoje afetando o nosso fluxo de caixa, eu preciso já entender isso para o ano que vem. Então, eu preciso olhar para o meu fornecedor e verificar, bom, seja ele pessoa física ou jurídica, ele é contribuinte
ou não é contribuinte? Eu serei contribuinte ou não serei contribuinte? Se ele for contribuinte, eu também. Esse fornecedor vai me dar crédito de quanto? Qual vai ser a alíquota aplicável? A gente tem, os insumos têm hoje a redução também, né, de 60%. Então, outros não, outros é a alíquota cheia. Então, vamos pensar que, eu comprei 100 mil do meu fornecedor e ele tem a alíquota cheia e a alíquota vai ser 28%. Já estou pensando lá no final, né? Lá em Perfeito. 2033, porque senão a gente vai ficar doido de ficar fragmentando. Mas vamos pensar que é 28%, lá em 2033 eu comprei 100 mil reais. Bom, então vai ter o destaque, né? O que o fornecedor vai fazer? Ele vai me dar uma nota fiscal, ele tem que me dar uma nota fiscal, porque se o fornecedor não me dá nota fiscal, isso é muito comum ainda no agronegócio, bom, aí eu não tenho crédito algum. Então, eu tenho que ter fornecedores que me deem nota fiscal. Isso já muda completamente o mercado do agro. Depois que ele me dá a nota fiscal, se a alíquota lá é 28, vai ter o destaque, né? Como a Fernanda falou. O produto é 100 mil, mas vai ter 28 mil de CBS mais IBS, os 28% sobre o fornecimento ali daquele bem ou daquele serviço. Então, eu vou pagar 128. Eu vou pagar os 100 mil para o fornecedor e 28 mil para o governo, né? Que é o IVA aí dual. Bom, se eu sou contribuinte, esses 28 mil que já saíram do meu fluxo de caixa, que é outro impacto que o produtor vai ter, porque tirando a questão dos insumos, que aí tem diferimento, enfim, vai sair do fluxo de caixa já no ato ali da aquisição, isso vira um crédito. Então, isso é o tal do crédito, né? Se os 28 mil entram como um crédito. Quando eu fizer a venda lá do meu produto, vendi a minha soja, vendi o meu gado, eu preciso ver se há tributação nesta operação. Porque aí, de novo, se eu tenho soja para exportação, não vai pagar CBS-IBS. Não, é soja para o mercado interno. Bom, vai pagar. Mas não vai pagar os 28%, não é alíquota cheia. Tem redução de alíquota, vai pagar, tem redução de 60%, ou seja, paga 40%. Parece uma conversa de doido, né? Mas pago 40% da alíquota de 28%, ou seja, pago 11,2%. Mas eu tenho os 28 mil de créditos. Então, se eu pegar só essa operação, eu vou utilizar esses 28 mil para abater ali o valor que eu teria do valor da minha soja. Então, tudo isso vai ter que ser considerado pelo produtor e o momento é agora. Porque agora é o momento de eu fechar os meus contratos, né? Seja de curto ou de longo prazo. Eu preciso olhar se o meu fornecedor é contribuinte, se ele tem alíquota cheia, se ele tem alíquota reduzida, se o meu fornecedor é simples nacional, que aí entra outras questões, que aí talvez o crédito dele vai ser menor, a depender de como ele se comportar dentro da reforma. Então, às vezes, eu não vou poder olhar, às vezes não sempre, né? Não vou poder olhar só para o preço final que o fornecedor está me dando. Eu preciso olhar o quanto de crédito ele vai me dar, se vai ser um crédito presumido mais baixo, se vai ser um crédito cheio, porque isso vai depois impactar na venda do meu produto, no próximo elo da cadeia. Então, aí que está a complexidade do negócio hoje, né? Então, além de eu olhar para a minha nota fiscal e já ir aprendendo a emiti-la, que é muito importante para que eu não tenha multa, esse é o ano do erro, né? Esse ano tá liberado errar. É para a gente colocar lá, errar, ajustar, para ano que vem a gente já saber como fazer. Mas eu também preciso já ir pensando nos meus créditos, para eu já ir fechando, né, os meus contratos, vendo o que vai ser necessário. Daqui a pouco, eu sou um produtor de café ou um produtor de frutas que tem alíquota zero. Não vou pagar CBS, IBS. Bom, então até que ponto esse crédito é importante para mim ou não, né? Eu preciso olhar a cadeia toda. Preciso olhar o antes da porteira, o depois da porteira, o quanto aquilo vai me impactar. E mesmo que eu seja o produtor lá abaixo dos 3 milhões e 600, que eu posso pensar, não preciso nem pensar nisso. Mas o meu comprador, ele vai querer o crédito. Então, se eu for um contribuinte, optar por não ser contribuinte, eu vou ter um crédito presumido, um valor muito abaixo de crédito do que o contribuinte pelo regime geral. Então, será que o comprador da minha soja, do meu gado, vai preferir comprar de mim ou do meu vizinho que é contribuinte? Como que eu vou me comportar dentro desse mercado? E o produtor, ele tem um posicionamento um pouco ingrato, assim, porque ele não tem um poder de barganha tão grande, porque o preço da soja, do gado, é mercado, ele não tem tanta negociação. Com o fornecedor também é muito próximo do mercado. O fornecedor também não consegue fazer um milagre, né? Então,
isso vai tornar ainda mais importante eu estudar o sistema de créditos, para ver o quanto isso me impacta ou não. E aí, nas parcerias rurais, nos arrendamentos, mesma coisa, porque o arrendamento e a parceria também vão ter o impacto da CBS e do IBS. E aí as alíquotas também são necessárias, a gente tem que fazer a conta. Mas o que dá para dizer assim, em linhas gerais, tem que estudar o caso a caso. O arrendamento vai ficar mais caro para o dono da terra, ele já é hoje muito caro. A diferença é que muita gente não paga o tributo que deveria, há uma sonegação ainda muito grande do arrendamento, mas por outro lado tem muita fiscalização acontecendo, então eu diria que não dá mais para correr o risco de ter um contrato de arrendamento e não declarar este arrendamento, e com a reforma isso vai ficar mais caro ainda, né? E na parceria rural, mesma coisa, tem muita parceria feita de forma errada, né? A parceria tem regras, se a gente não segue essas regras, a gente também está sujeito a uma fiscalização. Então, a parceria no arrendamento, ela ainda, em termos gerais, ela tende a ser mais benéfica, mas ela precisa ser bem feita também, tributada da forma correta, avaliado caso a caso, porque vai ter os créditos também influenciando nas parcerias, porque a gente tem a parceria da pessoa que entra no custo, a que não entra, tudo isso importa. Então, de novo, não é querer criar assim medo no produtor, mas o cenário está mais complexo. Então a gente não pode ignorar esse cenário. A gente precisa olhar para dentro de casa e definir os nossos próximos passos. Certa vez tem uma história que às vezes ela é engraçada, ela tem um fundo de verdade, mas é para a gente introduzir a pergunta que eu quero fazer para você. Deus soberano estava criando o universo e separando cada um nas suas terras. Separou ali o Japão, aquele estreito de terra pequeno. O japonês, poxa Deus, mas tinha que deixar um espaço maior pra gente, terremoto, tsunami, nós somos um povo trabalhador. E não, ué. Aí veio o americano. Aquela terra grande, aquela área grande. E aí, mas a área é grande, nós somos um povo patriota, trabalhando bastante. Você deixou uma parte de gelo, uma parte de deserto, não dá pra plantar nem colher, né? E aí juntaram ali uma reunião com Deus e falou: e aqui, essa área aqui, ó? É apontar pro Brasil. Aqui, tudo que planta aqui dá certo. Essa terra aqui é uma benção, não tem terremoto, não tem desastres ambientais. E aí Deus falou assim: gente, calma. Vocês vão ver o povinho que eu vou colocar lá. Calma aí. Então, assim somos nós. Às vezes a gente quer dar o jeitinho brasileiro, né? Não, essa reforma tá aí, é 2033 ainda. Vamos dar um jeitinho, né? E pela conversa que a gente tá conversando aqui, tá ficando muito claro para você, amigo produtor, que o cerco tá aí, a reforma vai acontecer e fechou. A gente tem que entender as regras do jogo, procurar profissionais capacitados, se informar, porque não vai ter jeito de fazer o jeitinho brasileiro, né? O sistema que opera, é importante a gente dizer isso, esse sistema ele é 10, 100 vezes mais, acho que esse é o dado, mais eficiente que o Pix. Então as informações elas são cruzadas, né? Do que você compra, o que você paga, né? Então você, produtor, você tem que colocar isso na prática do dia a dia. Buscar profissionais para você se adequar com as novas regras do jogo, como a Vanessa bem trouxe, não é para passar medo, longe disso, é para você entender a regra do jogo, não vai ter jeitinho brasileiro para isso, né? Mas trazer uma pergunta para você assim, o que muda assim na prática, no dia a dia do produtor? Pensando no produtor pequeno, que é o que você costuma mais no seu dia a dia, você comentou, né? Eu vejo que eles ainda têm muita dificuldade. Então, na prática mesmo, já a questão da nota fiscal. Eu vejo que um dos maiores problemas ali vai ser a adaptação da nota fiscal, né? De tirar tudo, de tirar a nota fiscal de tudo, de fazer o aproveitamento. Sobre a questão aí, tem um limite lá, né, de 3.600.000 para contribuinte e acima, né, contribuinte e não contribuinte. E aí, bem como a doutora passou, às vezes você tá ali abaixo dos 3.600.000, mas você tem que analisar se realmente, né, compensa você ficar ali como não contribuinte devido à sua operação. Tem que analisar a sua operação. Porque às vezes, eu não sou, mas, né, eu tô ali perdendo crédito devido à minha cadeia. E assim, o que eu vejo hoje, falando das pessoas com quem eu tenho mais contato, né? Eles têm muita dificuldade,
né? Tem muita dificuldade em entender. Então, por isso que eu sempre oriento todos aqueles que me procuram para um atendimento, uma orientação, alguma coisa, assim, gente, vocês têm que entender, o produtor ele tem que entender não só a parte operacional, mas ele tem que entender a parte de gestão. Porque se ele entender na parte de gestão, ele consegue entender quais os impactos isso vai realmente ter ali para ele, na realidade dele. Porque a gente tem produtor, eu, por exemplo, agora começou semana que vem começa, né, as declarações de imposto de renda, o produtor chegou lá com os papelzinhos assim, não, né? Aí eu disse, não, mas eu já sei o perfil, né? Eu já fico assim, não, mas isso, não, a senha do Cidago tá aqui, né? Então, assim, eles trazem tudo dessa forma. Ou seja, e aí eles ainda falam assim para mim, faz com que eu não pague imposto. Não é bem assim. Então, eu tento o máximo, né? Tentar levar isso para ele no dia a dia. Hoje, lá no sindicato, a gente não faz atendimento para o produtor rural nessas áreas, mas o sistema em si, ali, junto com o sindicato, ele traz muita informação para o produtor. Então, eu tento o máximo, tá passando isso para eles, né? Porque os que mais procuram a gente são os pequenos, né? Então, eu procuro estar orientando, eu procuro mostrar para eles onde um profissional, onde eles vão buscar, por mais que a gente não atenda, mas eu oriento, olha, plano de tal consegue te atender, e venho sempre batendo na teclas, assim, com todos eles. Procurem entender a parte de gestão da empresa de vocês, para vocês não sofrerem tanto. Sobre a questão aí, que esses dias chegou um produtor falando, que ele chegou assim, toda hora, Salles, assim, mas como é que vai ser esse negócio aí? Porque a questão comercial, né? Já falou que vai aumentar e tal, e não sei o que, já vai estar cobrando. Aí eu, não, calma, vamos sentar, vamos te explicar. E aí ele sentou, eu expliquei para ele com mais calma, e ele não assimilou tudo, mas ele já abriu uma portinha ali na cabeça dele, né, do entendimento. Então, nesse primeiro princípio, eu vejo que é essa questão das notas fiscais esse ano, adequação, e essa falta mesmo de gestão, porque é o que vai pegar, né, para eles, para os pequenos, vai ser isso, né? Eu, Eles sabem trabalhar, né? Eu costumo falar, eles sabem ali operar muito bem, ali, faz as continhas deles, né? Mas na hora dessa parte mais burocrática é um pouquinho mais difícil para eles. Então, eu acredito que aí vai pegar um pouquinho nessa questão. Então, eu oriento sempre a buscar uma boa assessoria, buscar o seu contador, porque muitas das vezes o produtor, ele só busca o contador na época do imposto de renda, com os papéis dele, tudo que aconteceu. Então, ali, durante aquele ano, aconteceu N situações. E aí, como que você vai reverter depois de tudo que aconteceu, né? E a gente fica orientando, não busca. E para eles, agora, eu acho que vai ser o maior problema vai ser esse. Eles saírem dessa zona e ter que passar para esse patamar que eles vão precisar, né, de ter um acompanhamento, de ter uma assessoria, uma contábil, jurídica, orientação, a questão dos arrendamentos, bem que a doutora falou, é muito comum o produtor, o pequeno produtor ali, ele não declarar o seu arrendamento. Ou às vezes, né, eu já peguei situações onde que estava sendo declarado como atividade rural e não é tributação lá, né, de arrendamento, aluguel Completamente diferente. completamente diferente. E aí, eu até peguei uma situação de um produtor, disse, não, é porque esse aqui tá lançado errado, então a gente tem que fazer da forma correta. E eu fui fazer os cálculos para ele, não, eu não vou pagar isso, né? Então eu vejo que agora também tem a questão da nota fiscal, né? Dos arrendamentos e tudo mais, vai passar a se emitir nota fiscal, então vai ficar um pouquinho mais puxado para eles e eles vão sentir essa dificuldade porque a realidade deles, né? O que eles fazem hoje, né? A questão da prática ali de não declarar tudo, ou, né? Passar ali, né? Em outras áreas, agora não. Porque, tipo assim, um vai ser fiscalizador do outro, vamos dizer assim, né? Vamos supor, se eu tô vendendo para você, eu vou emitir uma nota fiscal, você tem que declarar que você comprou, então vai ter mais ou menos essa dificuldade aí para eles. a gente pode resumir, vocês concordam que o produtor brasileiro, ele é uma classe honesta, trabalhadora, né, que faz chegar o nosso alimento na nossa mesa, né, louvável o suor dele no dia a dia, seja do grão, seja do café, seja da soja, do leite, das aves, enfim. Mas o produtor, seja ele qual área que ele estiver atuando, ele tem que ser mais eficiente agora, porque ele é bom em produzir. A gente não É, precisa ensinar ele a produzir porque ele sabe produzir, está na veia dele.
Mas para você, produtor, o recado que a gente quer deixar, a mensagem que a gente quer deixar para você, é que você vai precisar de ajuda. E esse é o Isso. momento de buscar ajuda jurídica, contábil, até porque são pessoas que vão te instruir para o seu negócio continuar sobrevivendo e tendo eficiência lucrativa. Porque talvez, aquele produtor que vai ter sucesso é aquele que está amparado com as informações corretas, com a regra do jogo correto, comprando o fornecedor correto. E às vezes você produz, é mais eficiente para produzir do que o outro. E às vezes o seu vizinho não produz tanto como você, mas às vezes ele tem as regras do jogo mais esclarecidas, ele tem um time mais esclarecido, que ajuda, que dá esse suporte. Então, amigo produtor, o recado da AgroRaça, do podcast da AgroRaça para você. Isso é muito bom para produzir. Delegue as informações da reforma para profissionais capacitados para te ajudar. A gente não precisa saber tudo. E a gente não sabe Não. tudo. A gente está discutindo aqui que tem reformas que vai acontecer só em 2033 e a gente não sabe quais são elas. Mas a mensagem que a gente quer deixar para você: busque ajuda, este é o momento de errar, né? 2026 aí a gente está naquela fase de poder errar, de aprendizado, né? Mas não deixe de buscar o sindicato rural, não deixe de buscar a doutora Vanessa, um profissional da sua região, né? Esse podcast ele tem esse objetivo, te instruir, te fomentar, que a gente vai fazer mais episódios para falar desse assunto, né? Mas falando agora no dia a dia do produtor, pensando lá em 2033 ou nessa caminhada, os insumos vão ficar mais caros? Isso pode impactar para nós, consumidores? Esse alimento pode chegar mais caro? Como é que tá essa visão de vocês? Então, não tem também uma resposta É. definitiva, né? Estamos num processo, mas sim, acredita-se que terá um aumento diante do que a gente já tem visto acontecer. A cadeia do insumo, ela vai ser impactada também por tudo que a gente está falando aqui, né? Pela nova tributação de CBS, CBS e IBS, embora ela tenha tido também a alíquota reduzida, né? Assim como o produtor teve em 60% os insumos, boa parte, dá para se dizer que a maioria, né, do que é utilizado pelo produtor vai ter essa alíquota reduzida, então isso já ajuda, mas vai impactar, né? E também a gente teve aí no finalzinho de 2025, né, uma lei presente de grego que É. tirou vários benefícios que tinha dentro dessa cadeia, né, de defensivos fertilizantes. Aí Fernanda consegue nos ajudar até melhor nas mudanças, né? Mas se estima a informação que eu tenho de que um aumento aí de pelo menos 0,9 nas empresas de lucro real, um pouquinho menor nas empresas de lucro presumido, mas vai existir já um impacto. No diesel, mesma coisa, fora, né, contexto mundial, guerras que estão acontecendo. Então, sim, é esperado um impacto. O que eu deixaria assim de mensagem para o produtor? Sentar para conversar com seus fornecedores, avaliar o que é possível, já prever, né? Não é possível prever tudo, mas algumas coisas sim. E pensar também que, bom, vai ter a CBS e IBS incidindo a partir do ano que vem, sim, mas não é a alíquota cheia, é parte da alíquota. Ainda não temos ela, mas teremos aí, provavelmente, acredito, espero, né? Dentro do que existe de expectativa, teremos aí nos próximos meses. E eu não posso esquecer que também vão sair alguns impostos, né? A PIS e a COFINS, por exemplo, saem. Então, eu preciso avaliar o meu produto hoje, o valor dele, qual é a carga tributária incidente hoje. Não é só somar a nova alíquota, porque aí, na verdade, eu estou aumentando o lucro do fornecedor. Então, o produtor tem que ficar com isso em mente. É negociar mesmo, porque alguns tributos já vão sair, né, da cadeia, outros vão entrar, a gente precisa chegar no valor ali do bem, do serviço, sem a tributação atual que irá sair e incluindo a tributação nova. É uma conta extremamente complexa, não é fácil de ser feita, mas a gente já consegue ter alguma noção, né? E assim, a parte aí do planejamento, ele é muito importante, porque cada produtor, cada cadeia, ela deve ser estudada ali de forma individual. Então, assim, tem que procurar mesmo um contador, um advogado, estruturar melhor sua equipe de gestão, porque isso aí vai fazer uma diferença. E aí, bem como o doutor falou, sentar, ver, né, essa situação,
chegar até o teu fornecedor e analisar. E chegar ali, né, entre um consenso entre ambos para que dê certo para todo mundo, né? Porque afinal a reforma é para todos, não é para uns. Então tem que ser sempre analisado, estudado, acompanhado, para que se tenha ali um resultado bom e que não sofra tantos impactos negativos, né? Seria. O produtor ele tem que ser mais estratégico, né? Ele vai ter que dedicar das 24 horas, 12 ele tá dormindo, 8 tá dormindo, mas vamos dizer assim, de uma forma bem de brincadeira, das 12 horas de trabalho dele ali, né? Ele vai ter que dedicar pelo menos boa parte desse tempo olhando para o seu negócio internamente, né? Internamente. Porque ele conhece o seu negócio, ele tem que pensar de forma global, né? E dedicar tempo, né, para ser estrategista ao longo dos anos aí, dos meses, né, com o passar da reforma, né? E pensando assim na lucratividade do produtor, hold ainda continua sendo um bom negócio, né? A gente escuta muito, não, quem fez, fez, quem não fez, não faz mais, né? Como é que tá essa questão aí, doutora? Conta pra gente, o que que muda na renda do produtor? Então, as redes sociais, elas é uma quantidade de informação e a gente está sempre atrasado, né? A gente sempre já deveria ter feito, ou é até a data que é semana que vem e a gente tem que fazer tudo correndo. Não é bem assim, na minha opinião, pelo menos, né? Eu vejo que a gente está num momento de mudança, a gente não tem o cenário bem estabelecido, então a minha sugestão, na maioria dos casos, tem sido calma, vamos respirar, vamos ver. Não tem nada de data final, se eu abrir um CNPJ até a data tal, vou ter um benefício, não. Quem está dizendo isso, na minha opinião, não está sendo franco, né, com as mudanças que a gente está tendo. Então, acho que é avaliar o caso a caso. Holding pode ser interessante para alguns, é uma ferramenta boa, continua sendo uma ferramenta boa, mas não é para todo mundo, que é o que a gente já falava antes da reforma, né? O que a gente vê? Quem tem a holding e trabalha com a holding na exploração da atividade, muitas vezes combinando CPF e CNPJ, tinha um benefício tributário muito grande, principalmente quando o negócio já tinha um resultado fiscal, né? Porque comparando tributações, se eu tenho lá um resultado fiscal positivo no meu imposto de renda, eu vou pagar de 0 a 27,5 de imposto. Claro, tem deduções, tem que olhar o todo do CPF, outras rendas que a pessoa tem, enfim. Agora muita coisa mudou, né? Mudou essa tributação em relação à exploração, que atinge pessoa física e pessoa jurídica na mesma alíquota, né? Mudou a questão que a gente ouve falar que alguns estão chamando como tributação dos dividendos, que não é a tributação dos dividendos. Na verdade, o que a gente está tendo é uma retenção com base num valor lá acima de 50 mil de lucros de dividendos recebidos no mês de um CNPJ para um CPF, é uma retenção de 10%, mas não quer dizer que aquilo ali é imposto devido. Na verdade, lá na entrega do imposto de renda da pessoa, no outro ano, vai se verificar se aqueles 10% eram devidos ou não, ou se eles serão restituídos parcialmente, totalmente. Então, tem muita informação que veio para desinformar, infelizmente, o produtor. Tem que avaliar o caso a caso. Mas para o produtor que já tinha um faturamento expressivo e que a despesa não está deixando ele no 0 a 0 com prejuízo acumulado, isso varia ano a ano, de acordo com o momento do negócio de cada produtor, a holding ainda pode ser uma ferramenta tributária. A gente vai ter uma redução do que a gente tinha de ganhos, né, em percentual ao que a gente tinha antes da reforma? Sim, provavelmente, até porque a gente está falando aqui, né, a cadeia do agro provavelmente vai passar a pagar um pouco mais do que paga hoje, então é possível e esperado que tenha uma redução do benefício tributário que tínhamos. Mas a holding tem os outros benefícios, né, benefícios sucessórios, benefícios de gestão, benefício de organizar a entrada e saída de pessoas na exploração rural. Então, eu diria assim, a Road sim continua sendo uma ferramenta interessante, talvez tributariamente um pouquinho menos, mas ainda interessante. Mas do ponto de vista sucessório, de gestão, de organização do negócio, é uma ferramenta extremamente importante e interessante para muitos produtores. Outros talvez não precisem de uma estrutura tão complexa e
que tem um custo de manutenção, de criação e de manutenção. Pode ser que outras ferramentas para aquele momento daquele negócio, daquele produtor, sejam até melhores. Então tem que avaliar. De novo, né? Eu odeio aquela resposta do depende, mas infelizmente nesse caso realmente depende. Tem que avaliar números, tem que avaliar pessoas envolvidas, momento do negócio, para a gente realmente usar a ferramenta mais adequada. Não quero ser simplista, né, nessa pergunta, mas assim, como você bem disse, tem que fazer uma avaliação mais profunda, né? Mas existe talvez, né, um número de padaria, né? Isso não vai pro corte não, tá? Fica tranquilo. Mas existe um teto, como a gente disse, né? Até 3.600.000 o produtor, né, tem os benefícios lá. Existe um teto de faturamento ou de tamanho de patrimônio que vale a pena na hold, estar na hold e não faz sentido? Existe esse número ou não dá para ser simplista, né? Olha, na minha opinião, não, porque depende qual é o meu objetivo com a holding, né? Geralmente, do ponto de vista tributário, a gente precisa olhar para a movimentação fiscal daquele produtor. Qual que está sendo a receita, qual que está sendo a despesa, se está tendo resultado ou não, porque hoje na pessoa física, né, a Fernanda pode dizer melhor do que eu, não precisa ter muito resultado fiscal para pagar muito imposto. Acima ali de 50 e poucos mil, eu já estou quase na alíquota máxima, né? Se eu não tiver muitas deduções na pessoa física para aproveitar e etc. Então, logo, eu já estou pagando a carga alta, né? Acima ali dos 20%. E na pessoa jurídica, essa carga é menor, mas não levando toda a exploração para a pessoa jurídica. Então, eu tenho que avaliar realmente o número. Não tem um faturar. Se eu tiver uma receita a partir de tanto. Não, não é pela receita, é pelo resultado fiscal. Às vezes eu posso ter uma receita até menor do que muitos produtores, mas eu não estou tendo tanta despesa, ou não tenho tanta despesa fiscal, né, que eu consigo aproveitar para o imposto de renda, e a empresa já se torna uma alternativa para mim. Fora a questão sucessória, né, porque hoje o que a gente tem? Empresa familiar. Se alguém divorciar, brigar, querer sair do negócio ou falecer, desestrutura muita coisa. Então, talvez mais importante para mim seja essa segurança jurídica com os combinados que a gente vai gerar. Ah, se alguém quiser sair, como a pessoa sai? Ela tem o direito de sair, mas ela sai levando tudo e qualquer coisa do negócio? Não, tem que ter uma regra de saída. Ah, se a pessoa falecer, o marido, a esposa, os filhos vão entrar automaticamente nesse negócio, vão entrar na gestão desse negócio. Provavelmente não é positivo que todos entrem de forma automática a qualquer momento. Então, às vezes, essas regras são mais importantes do que a questão tributária. Mas eu não posso também olhar para a holding só pelo viés jurídico. Eu preciso entender o impacto no meu fluxo de caixa, no meu bolso. Então, não tem um número, assim, adoraria se tivesse. É mais o contexto daquele negócio e o que está atrapalhando, de alguma forma, a continuidade ou a eficiência daquele negócio. Perfeito. Diante desse cenário que a gente está vendo das mudanças da reforma, que vai acontecer até 2033, existe oportunidades aí que o produtor pode aproveitar delas? Tem alguma oportunidade camuflada, às vezes de desafio, né? E o que você acha que o produtor, assim, pode melhorar no seu negócio do dia a dia? Como é que você enxerga na visão contábil, Fernanda? A organização documental é muito importante, né? É, ele tem um pouco mais, como eu venho debatendo essa questão da gestão, organização de documentos, ele passar a emitir as suas notas fiscais, passar a cobrar as suas notas fiscais, né? Diante que agora eles vão precisar, né, desses créditos aí, dependendo da análise ali, de se ele vai ser contribuinte ou não. Então, ele conseguir ali fazer essa organização ali base. E é muito importante. Para que chegue, por exemplo, para a gente, às vezes, um contrato, analisar de arrendamento, né? Chegar até uma assessoria jurídica, ver o que é melhor, ver na parte contábil ali né, onde que ele pode melhorar, até a questão de custo dele. A gente conseguir ter uma visão melhor. E muitas das vezes eles fazem conta de cabeça, não, mas eu vendi X e isso, mas assim, para o fisco isso não é suficiente, igual eu sempre explico para eles, né? Assim, você precisa estar ali documentado.
Então, o primeiro passo seria esse, eles adequar ali essa parte de documentação. Eu vejo muito assim que tem muitos produtores aí que eles chegam, mas que nota? Ou eu não preciso emitir nota, igual chegou um associado ontem, ele falando que teve um problema, porque ele emitiu um certificado digital. E aí eu fui explicar para ele, não era por conta do certificado digital, né? E aí fui tentar mostrar para ele ali, mas eu tô pagando imposto. Eu disse, pois é, mas você tá tendo nota fiscal ali, que você tá vendendo, que você tá faturando, mas e os custos disso? Mas eu gastei tanto. Mas eu preciso dos documentos para que eu consiga comprovar. E a gente tem aí ao longo dos anos, né? A gente vem acompanhando o Declara Agro da Receita, né? Então, ele vem ali debatendo em várias áreas, teve de aeronaves, dos contratos de arrendamentos. Então, para a Receita, eu não preciso falar, eu preciso comprovar ali com fatos, né? Com documentação, hábia, né? Para que realmente ali ele, né, sai ali ileso daquele problema. Mas eu vejo que a dificuldade deles, primeiramente, é essa, né, da parte de documentação. Mas eu vejo isso como uma oportunidade no sentido de ele vai se obrigar. Sabe aquilo que todo mundo sabe que a gente deveria fazer, mas eu vou deixando porque, de certa forma, eu preciso escolher qual frente eu vou atacar primeiro, e aí geralmente a produção operacional é a frente que eu ataco e o gerencial ali, a gestão, o administrativo, o fiscal, eu vou deixando para quando der tempo e nunca dá tempo. Eu acho que há necessidade, porque, querendo ou não, senão a minha margem de lucro vai ficar extremamente comprometida, então eu vou precisar parar para ver isso, como, né, o Anderson bem falou, vai trazer uma profissionalização. Então, vai ser doído? Vai, mas eu acho que no final tem uma chance da minha margem de lucro ser até maior do que talvez eu tenha hoje pela minha falta de gestão. Talvez hoje eu pague um imposto de renda mais alto do que eu deveria pagar, porque eu não tenho a documentação organizada. Ou hoje eu escolho não tributar o meu arrendamento, porque eu olho só para o número, Isso. mas eu não dimensiono qual é o risco. Se eu for fiscalizado, quanto impacta no meu negócio? Porque se eu for fiscalizado e eu realmente estiver errado, eu vou ter que pagar, né? Não tenho escolha. E quanto isso vai impactar o meu negócio? E se eu me regularizar e a partir de agora eu traçar um novo caminho e escolher a forma mais benéfica, vou pagar, mas a menor alíquota possível dentro do que o bom uso da legislação me permite, e aí a gente tem N caminhos para olhar no caso a caso. Eu acho que isso vai trazer uma tranquilidade para futuro de, opa, arrumei a casa, fiz a reforma e ela ficou melhor do que a anterior, agora minha margem cresceu, e eu acho que talvez o produtor não consiga ele sozinho fazer tudo, acho que é muito difícil realmente, a gente tem que dividir as frentes, mas será que dentro da minha família eu não tenho uma pessoa que eu posso trazer para mais perto do negócio? E aí entra a profissionalização, porque hoje a gente tem muitos produtores sem sucessores, sem pessoas interessadas na família para seguir o negócio. Será que aquela pessoa realmente é desinteressada? Ou será que ela ainda não encontrou um espaço naquele negócio para que ela se aproxime e para que ela execute uma função e ela veja o valor daquele negócio? Opa, será que não tem esse espaço agora? Será que eu não posso olhar aqui para o meu filho, para minha filha, para o meu genro, para minha nora, para minha esposa, para o meu marido, e ele não pode assumir um papel frente a essa questão da gestão, da reforma? Eu acredito que sim, eu acredito que boa parte dos negócios existam essas pessoas. Opa, vamos pegar essa pessoa, vamos aproximar, vamos formar ela, aproxima ela do contador, do advogado, porque o contador e o advogado não conseguem fazer tudo também. A gente precisa muito de uma pessoa de dentro do negócio que vai estar de posse da informação, com a informação atualizada, porque também, como a Fernanda muito bem disse, o produtor ele era mal acostumado de entregar o imposto de renda, mal acostumado ainda, de entregar o imposto de renda uma vez por ano e achar que só agora, em março, abril, eu preciso parar e pensar nisso. Não, isso também a gente já dizia. Gente, imposto de renda a gente tem que acompanhar
no mínimo, trimestralmente. Se puder acompanhar mensalmente, ou pelo menos ali, conforme os períodos de plantio, colheita, compras, né, maiores, porque não adianta nada agora. Agora eu não vou fazer milagre, agora ou vai pagar ou não vai pagar. Para fazer milagre era antes de 31 de dezembro do ano anterior, né? Então, agora muda isso. Bom, CBS e BS é mensal, não é anual. Então, eu preciso olhar mensalmente o meu negócio. Eu preciso de alguém dentro do meu escritório ou dentro da minha família fazendo este acompanhamento. E o contador, o advogado, claro, tem o seu papel também importante, mas é importantíssimo o papel do membro da empresa familiar, seja o produtor, seja a esposa, seja o marido, seja quem for. Mas a gente vai ter que ter alguém lá dentro de casa, dentro do escritório, assumindo essa posição. E eu vejo como uma oportunidade. Daqui a pouco essa pessoa vai vir para realmente se formar como uma sucessora daquele negócio e estará melhor formada daqui a 5 anos do que se a reforma não tivesse acontecido agora. Perfeito. Sobre essa questão de sucessores, né? A gente conversa muito com os produtores que vai lá, então, assim, acho o máximo eles contarem, né, sobre a vida deles. E tem um específico que eu acho ele maravilhoso. Ele já é um senhor, então, assim, ele cuida de, de tudo, sabe? Ele tá cuidando ali dos ITR, dos imposto de renda, de todo mundo. Eu acho maravilhoso isso. Mas eu vejo que ele não tem. Eu vejo que é sempre ele que tá ali à frente, sabe? E assim, não sei assim, não sei a fundo se os filhos cuidam da parte ali externa e se ele só faz essa parte. Mas eu vejo que ele é muito atuante, né? E assim, eu fico olhando, nossa, mas deveria delegar. Às vezes ele vai lá, ele tá passando mal, às vezes ele tá na fazenda, ele me liga e, Fernanda, você vê isso aqui pra mim? Porque eu não vou conseguir ver. Então eu vejo assim que eu não sei, falando lá internamente, mas externamente eu não sei se é ele que ainda pega tudo ou se realmente falta, né, um dos filhos, não sei, alguém se manifestar, diz, não, eu cuido disso daqui, porque isso é importante, né? E ele é uma pessoa que eu acho ele maravilhosa, ele chega lá com uns 10, acho que é 10 ou é 11 TR, tudo separadinho, né, né, eu vejo que ele tem essa concepção por mais, né, aí que já tá chegando aí mais pro final, e aí ele cuida de tudo, só que eu vejo que falta isso, né? E eles reclamam muito. Um outro produtor lá, um dia ele até brincou assim, vocês querem uma terra no, acho que era Caiapônia, se eu não me engano, porque só tá me dando dor de cabeça, e isso e aquilo outro. Aí eles, não, por que o senhor não vende? Eu disse, mas eu não quero vender aquilo. E eu acho o máximo conversar com eles, porque assim, eu vejo, né, eu falando muito da questão da gestão, porque a gente conversa muito com eles e eles chegam lá e fala, né, fica lá tranquilão e começa a falar e a gente começa, né, a questionar. Uma outra coisa que eu acho muito legal, assim, eu fico muito feliz, e eu já observei isso em alguns produtores, desde esses 4 anos que eu estou no sindicato rural, por mais que eu não atenda eles em si, faça ali a contabilidade, ou que o sindicato ainda não tem, né, esse tipo de serviço para o produtor, mas eu sempre procuro estar orientando. E eu acho muito bom quando eu vejo que aquele produtor que veio lá no início e ele volta com as coisinhas dele tudo organizado, né? Já muda ali, já vai mudando a concepção. Então, assim, na hora que eu observo assim, não, Fernanda, eu já organizei. Embora que muitas das vezes ele não faça o imposto de renda comigo, porque hoje o sindicato só presta serviço na questão do ITR, né? Mas, assim, aí ele já chega, às vezes ele me liga, olha, tal nota assim, eu consigo, né, emitir essa nota fiscal e deduzir o meu imposto? Eles, não, consegue. Eles, não consegue. Então, isso eu acho o máximo, porque tem muitos produtores que procuram isso, né? E a gente está lá no sindicato justamente para isso, porque né, a entidade que representa eles e a gente quer fazer esse papel muito bem. A gente está aprendendo todos os dias, buscando, tentando entender. A reforma tributária ela é uma complexa, não tem nada assim, tipo assim, não tem uma receita, né? De 1 mais 1 igual a 2, não. Então a gente está caminhando, eu costumo até falar que a gente está dentro de um trem, todo mundo. A Receita, a Secretaria da Economia, nós,
Nós estamos tudo indo e fazendo aquilo ali acontecer para que no final dê certo. E nós que estamos aqui do outro lado, né, somos as pessoas que têm contato direto com os produtores, nós, assessoria jurídica, assessoria contábil, então a gente está ali tentando realmente ao máximo para que tentar orientar ali o produtor que não seja tão impactado, né? Tem um impacto, mas que não seja tão doído. E eu vejo muito isso, que se a gente conversar, se a gente orientar, né? Às vezes, igual a doutora falou, ter uma pessoa ali dentro que faça a frente, que faça a gestão, que tenha essa ligação ali com a contabilidade, com o jurídico, isso faz uma diferença muito grande, né? E no final ele vai ver que tem essa diferença. E assim, o maior, né, o que eles podem, né, sentir muito isso é que eles vêm de uma desorganização e eles vão passar a se organizar, ter que se organizar. Então, acho que eles vão sentir muito, eu conhecendo um pouco, né, dos produtores que estão aí bem mais antigos. Então, assim, eu vejo que eles vão sentir muito nessa questão, não só o impacto, né, da reforma, mas a questão de organização mesmo. Bacana. Com relação à reforma, alguns tributos vão mudar e ITBC, TBI, ITBI, TCMD. como é que tá? Legal, a gente falou muito da reforma do consumo, que foi por onde a reforma efetivamente começou, né? Mas pegaram carona aí outros assuntos. A gente não teve efetivamente uma reforma voltada para o patrimônio e para a renda, mas tivemos dentro das legislações que saíram aí nos últimos anos e meses, principalmente, né? Que foi mais intenso ali do final de 25, início agora de 26, a gente teve algumas alterações, não vou dizer nem pontuais, porque elas já são muito importantes, no ITBI e também no ITCMD, que é esses impostos, né? O ITBI é o imposto que a gente paga quando a gente tem compra e venda de imóveis, né, entre pessoas vivas. Então, é um imposto pago no município de localização daquele imóvel. A gente tem várias questões envolvendo ITBI que hoje são judicializadas, que pessoal que abre holding, integraliza a fazenda, tem prefeituras que entendem que podem cobrar o ITBI sobre uma diferença de valores entre o valor de mercado do bem e o valor que é o valor de integralização, que geralmente usa o imposto de renda, né? Então é um valor que está defasado, porque no imposto de renda a gente não faz, via de regra, a atualização desse valor, porque a legislação assim determina, né, que não seja feito, e aí existem essas questões. Bom, isso daria outro podcast, né? Porque a gente tem aí decisões do próprio STF que parece que a gente está ficando doido, né? Tem decisões para todos os lados. Infelizmente, aqui em Goiás, eu tenho algumas demandas. Dentro do próprio Tribunal de Goiás, não existe uma jurisprudência pacificada. Assim, alguns desembargadores mesmos mudam de opinião, decidem vez de uma forma, vez de outra. Então, a gente está num cenário de TBI bem complexo, olhando para o produtor rural. Mas o que a gente teve, assim, em termos de reforma, é que teremos o CIB, né? Vamos dizer assim, a FIP dos imóveis rurais, né? Que o pessoal tem falado. O CIB é o cadastro imobiliário brasileiro, né? Então, é como se fosse um CPF, um código aí nacional que vai identificar os imóveis. E isso vai ser, já existia, né? Nos imóveis rurais a gente tem já o CIB, mas isso será expandido a partir, né, da reforma. Então, existe aí um cronograma, enfim, que vai ser encabeçado pela Receita Federal de criar um valor de referência para os bens, e isso vai se dar a partir de um cruzamento de dados, né, de cartórios, tabelionatos, com certeza também dados de prefeitura, ITBI, IPTU, enfim. A ideia é que a gente tenha um valor de referência para os imóveis, considerando o valor de mercado. E o ITBI, né, quando a gente vai pagar o ITBI na prefeitura, ele se dá com base no valor venal, ou seja, o valor de mercado, por qual valor aquele bem seria vendido no mercado à vista. Em tese, essa seria o nosso norte. E aí, com esse valor de referência aí construído a partir da ideia do CIB, a tendência é que aumentará. Também a base de cálculo, né, desse imposto não mudou o imposto, a alíquota continua a mesma, né? Conforme o município define, cada município tem uma alíquota dentro dos parâmetros, né, os limites. Mas a base de cálculo provavelmente vai aumentar dentro desse cenário que está se construindo, e isso começa em 2027. Então,
mais uma oportunidade aí para o produtor pensar se ele tem algum problema envolvendo ITBI, se a gente precisa utilizar aí essa janela que ainda temos, né, até de fato essa nova regra passar a valer na prática, se a gente precisa correr para resolver alguma questão. E o ITCD, ele é um imposto que recai sobre doações e heranças, inventários, né? E também a gente teve uma mudança já lá em 2023, quando teve a emenda constitucional, dizendo que é um imposto estadual, continua sendo, os estados continuam tendo autonomia para definir as alíquotas, mas é obrigatório ter uma progressão, né, uma progressividade de alíquotas. Aqui em Goiás, o impacto é menor, ao meu ver, porque a gente já tinha alíquotas progressivas, né, de 0 a 8%, então acredito que não teremos maiores alterações no curto prazo. Mas outros estados, como São Paulo, Minas, tinham alíquotas únicas, né? E alíquotas baixas, abaixo dos 8%. Então, eram oportunidades para a gente ter, muitas vezes, até planejamentos sucessórios mais eficientes do ponto de vista tributário. Agora, esses estados terão que se adequar, eles precisarão criar a progressividade, e a tendência é que eles aumentem até o teto hoje, que é de 8%, e tem aí projetos de lei, né, correndo. Então, a cada estado a gente precisa avaliar a situação. E a gente teve também, mais recentemente, a outra questão também dos inventários, que foi lá em 2023. Antes, eu podia escolher aonde eu ia fazer o inventário da pessoa falecida. E em relação aos bens móveis, dinheiro em banco, gado, carros, eu acabava pegando a alíquota do estado onde estava sendo processado o inventário. Então, por exemplo, se eu levava para São Paulo, eu tendo, né, o patrimônio imóvel aqui em Goiás, eu pagava a alíquota de Goiás. Mas o patrimônio móvel eu pagava a alíquota de São Paulo, de 4%. Então, só aí eu tinha um grande benefício tributário. Agora não pode mais, né? Isso foi alterado, agora eu preciso fazer. Eu posso ainda fazer o inventário em qualquer lugar, em termos de emolumentos e custas, mas o imposto sobre os bens móveis será com base no domicílio, no último domicílio fiscal do DECUJOS. Então, também é algo ao produtor pensar, porque às vezes eu tenho mais de um domicílio fiscal, né? A possibilidade de ter mais de um domicílio fiscal. Às vezes eu tenho a possibilidade de ter um domicílio em outro estado e a depender de como ficarem, né, as novas alíquotas, pode ser mais ou menos interessante. Então, eu preciso também avaliar o caso a caso. E também teve agora, né, mais recente, a tributação sobre os bens no exterior, se quem está transmitindo ou quem está recebendo é residente no Brasil, que era algo polêmico, que muitas vezes não tinha tributação, porque se entendia que precisava, né, de uma lei estabelecendo isso. Bom, agora temos, então agora pode ser tributado, e isso também vai impactar aí quem tem bens fora do Brasil. Para a gente fechar o nosso bate-papo, estamos caminhando para o nosso final. O que o produtor tem que pensar na reforma tributária daqui 2, 3, 5 anos, né? Como que é esse planejamento lá? Vamos dar um cenário do dia a dia ali do sindicato, o produtor que vai lá para tirar orientações, como você bem disse, né? Como é que esse produtor tem que enxergar e como é que você acha que vai ser para ele, né? Se você puder dar um conselho para esse pequeno produtor, o médio produtor, nessa caminhada aí até 2033. Ele se organizar o quanto antes. Acho que a organização dele tem que ser o quanto antes. Não deixar para que a bomba exploda e vire uma coisa que poderia não ter um problema, ele virar um problema para ele. Então, isso é o mais importante. Ele não deixar para depois, igual vem deixando. Eu vou fazer imposto de renda só quando chega lá o período para declaração de imposto de renda. Eu vou organizar minha documentação só quando chegar lá. Ou não, eu preciso tirar nota, né, de venda de gado ou produto, alguma coisa que era para ter feito lá no ano passado. Então, ele precisa, primeiramente, ter essa organização, não deixar estourar, ir acompanhando o seu negócio ali de perto, né? Como você falou, o produtor, ele é muito operacional, então ele trabalha, né, 24 horas ali, mas, assim, faz parte ali dele estar presente em todas as áreas ali do negócio dele, ele buscar, né, esse apoio, tanto, se estiver muito sobrecarregado, tanto ali internamente, quanto externamente, de uma assessoria, para que ele possa ali chegar
a esse período todo de transição, até quando a reforma estiver ali, né, totalmente já ativa, e ele não sentir esse impacto, né? E eu vejo hoje, para as outras empresas, né, vamos falar assim do comercial, todo mundo já está, né, buscando e está tendo, não tem uma resistência, assim, vamos dizer assim, muito grande. Tem resistência, que todo mundo ainda não entende como que é a reforma. Então, tem N opinião. Mas todo mundo está indo buscar, né? Seja o pequeno, né, o pequeno comércio até o grande comércio. Então, todos estão indo. Então, com o produtor rural, não tem que ser diferente. Ele tem que realmente buscar, tem que desmistificar essa questão de, eu só vou pagar imposto se, com essa reforma, eu só vou pagar imposto. Então, ele tem que ir atrás da informação, procurar entender, uma assessoria, né, buscar onde, se ele não sabe, ele, por exemplo, nós lá do Sindicato Rural, estamos lá, não, a gente não atende, mas a gente consegue te orientar onde que você pode buscar, e para que ele vá se adequando, para que ele faça essa transição aí de uma forma mais tranquila, né, que ele não sofra tanto. Perfeito. Como é que você enxerga o agronegócio daqui 5, 10 anos com essa reforma? Olha, eu sou otimista do ponto de que eu acho que vai gerar uma profissionalização na marra por Uhum. necessidade, mas que o efeito final será muito positivo. Então, eu acredito que a gente está naquela dor inicial de, opa, mudou, vou ter que sair da minha zona de conforto e fazer coisas que eu não fazia antes, e vai doer, vai ser ruim, vai ser desconfortável, mas eu acho que no final a gente vai talvez agradecer porque isso transformou o negócio num negócio, numa empresa de fato, né? Eu não gosto de desmerecer a empresa familiar. Eu acho que ser uma empresa familiar é algo muito positivo e que a diferencia de empresas não familiares, mas de ser mais empresa, menos família naquilo que precisa ser e continua sendo família naquilo que tem que ser família mesmo. Então, acho que teremos uma ótima evolução do ponto de vista profissional, de profissionalização, do ponto de vista de gestão. E eu acredito que temos, embora uma carga tributária provavelmente um pouco maior, talvez não tão maior quanto muitos estão achando que Uhum. seja, mas quem sabe uma margem de lucro maior, embora a carga tributária também maior, por conta da nossa melhor gestão e da nossa melhor profissionalização. Perfeito. Deixa uma mensagem final aí, Fernanda, você também, Vanessa, para o nosso telespectador que vai nos assistir, né? A internet, ela nos permite isso, né? Às vezes a gente vai estar falando com o pessoal lá do sul ou de outro país, né? Então, o propósito aqui é você ser edificado com todas as informações que a gente trouxe da reforma tributária, o impacto dela no agronegócio. A palavra está contigo, Fernanda. Então, a mensagem assim que eu dou para nossos produtores e também para todo o meio que nós estamos aí, né, que não vai ser fácil, né, porque leis e legislação e você entender, até eu mesmo como contadora, às vezes eu tenho muita dificuldade nessa parte de legislação, então eu até eu mesmo busco auxílio, né? E quando não dá aqui para mim, eu vou buscar. Então, que a gente busque informação, que busque informação nos lugares corretos, porque na internet é um lugar maravilhoso. Você sabendo usar ela a seu favor, o produtor rural, qualquer que seja, uma empresa, um segmento, pessoas da área da contabilidade, jurídica. Então, se ela usar o favor dela, nossa, ela tem muitos benefícios, mas também lá tem muita desinformação. Então, acaba que deixa as pessoas um pouco ali aflorada de informação, igual teve na época do Pix lá, né? Que foi uma loucura. Mas busque informação, busque entender o negócio de vocês, busque fazer uma melhor gestão, procure um profissional, uma assessoria. Não precisa ser diferente. Se você já tem, ótimo, acompanhe de perto para você entender o seu negócio. Eu falo que todo negócio, independente, você precisa entender. Tem que entender todas as partes dele ali para que você tenha um resultado ali, né? Eu acredito que quando uma pessoa vai fazer algum negócio, algum tipo de negócio, abre uma empresa, ou vai plantar, você precisa entender tudo ali, todas as camadas dele, para você ter um resultado que você espera. Então, minha orientação é que busquem uma assessoria, procure as informações concretas. Por exemplo, nós lá do Sindicato Rural, como eu já falei, a gente orienta, a gente tem
toda uma equipe por trás do Sistema Senar, que dá esse suporte, inclusive, né, deixo aqui para vocês, dia 30 agora de abril, nós vamos ter lá um seminário, né, sobre toda essa parte da reforma e vai abranger algumas informações de terra, algumas coisas, mas assim, tudo é por parte do Senar, então o produtor rural, ele tem um amparo, ele tem assim um suporte, ele só precisa ir buscar. Então, quando ele busca isso, ele consegue amenizar muito dos problemas dele. Às vezes um curso, né, temos áreas, né, muitas áreas de liderança, de manejo, desde do pequeno ao grande. Então, a gente consegue encontrar. Então, hoje a gente tem essa facilidade de achar, de encontrar, né, essas informações e concretas, reais, mas que seja isso, que a gente busque e que a gente vai passar por esse período, não vai ser fácil para ninguém, né? Achei até interessante, esses dias eu estava ouvindo uma palestra da Secretaria da Economia e ela falando justamente sobre essa questão, que também, eles também estavam ali se adaptando ao novo modelo. Então, estamos todos nós dentro de um trem tentando encontrar o melhor aí para dar certo para todos, né? Perfeito. Eu acredito que o ponto de partida é informação. A gente falou aqui sobre muitos aspectos, mas eu diria que ainda teriam não sei quantos podcasts que poderiam ser feitos para a gente falar só do que temos até agora, fora o que está por vir. E são assuntos complexos, então não acredito que em um treinamento, uma palestra, um podcast, nem nós, nem os produtores, nem contadores, nem advogados, não tem como, é complexo, inclusive para quem é da área e está na área há mais tempo, é preciso tempo, né? Nós precisamos olhar, reolhar, procurar outras fontes, e aí, como a Fernanda falou, procurar fontes seguras, porque tem muita desinformação, tem muita gente que acaba indo para algo polêmico e desvirtuando um pouco dos assuntos, né? Trazendo um viés não tão bom quanto o que a gente buscou aqui trazer. Então, acho que o principal é estar informado, buscando informação segura, confiável, estar ao lado de pessoas também de confiança. Acho que é o momento de aproximar 100% da sua contabilidade, ter um apoio jurídico. Acho que o combo contador-advogado, neste momento, ele é imprescindível, porque são áreas que têm as suas atuações focadas, mas elas conversam muito, né? E elas precisam conversar, a gente não pode esquecer nem um lado nem o outro. E, de novo, olhar dentro da minha família quem que eu posso trazer mais para perto para estar comigo nesse momento, porque daqui a pouco eu não tenho facilidade com esse assunto, eu não tenho tempo, eu, produtor, quero ainda ficar mais na parte da produção. Isso também é perfil, né? São as aptidões, a gente tem que respeitar isso. Mas eu tenho certeza que tem alguém, né? Seja da própria família ou até um terceirizado, não há problema algum, pode ser um terceirizado também, mas alguém que esteja com este foco para que o produtor não perca as oportunidades, as janelas de oportunidade que a gente tem neste momento. E são algumas, né? Citamos aqui algumas, temos outras, a gente acabou nem falando, mas tem uma janela também dos contratos de arrendamento anteriores ali de dezembro de 2025 para trás, que a gente tem que olhar se a gente tem esses documentos. Eu tenho janelas de ter oportunidades tributárias. Então, eu preciso estar já conhecendo agora, porque não vai adiantar eu descobrir depois, né? Eu vou esperar 2027, 2029, porque nos primeiros anos o impacto ainda é pequeno, porque a alíquota é pequena. Não, mas a gente já está tendo janelas de eu optar por uma coisa agora, ou depois eu não tenho mais a chance de voltar atrás. Então, acho que é informação, é estar cercado das boas pessoas, é escolher quem da família, da empresa vai ser o cabeça, né, que vai tomar a frente nessa parte da reforma dos impactos e contar, né, com os podcasts, como é o caso da AgroRaça, com as pessoas ao seu redor, porque eu acho que agora é o apoio, né? Tá todo mundo junto, tentando entender isso daqui, tentando buscar os melhores caminhos e todo mundo, eu acredito que junto, unindo os esforços, a gente vai ter um resultado melhor e realmente acredito que talvez lá em 2033 a gente vai rir à toa e falar, nossa, foi difícil, mas passou. E agora a gente está aqui com o nosso negócio, com uma boa gestão, uma boa profissionalização e com uma eficiência tributária também.
Maravilha. A gente agradece a presença de vocês duas, agradecer pelo mês, né, de março, que é o mês da mulher, né? Então, aqui fica a nossa singela homenagem, agradecimento a todas as mulheres que trabalham no agronegócio, né? Vocês são a força do agro, né? Então, parabéns pelo dia de vocês, né? Estamos com o nosso estúdio rosa em homenagem às mulheres, duas profissionais, para a gente falar de um assunto que é polêmico, que é necessária informação, que às vezes o produtor fica ressabiado, mas ficou claro. Se esse episódio trouxe para você clareza e tranquilidade de buscar informação, seja ela fidedigna, busque um profissional, seja da área da contabilidade e seja da área jurídica, e de preferência que seja as duas áreas, porque elas se conversam. Se você gerou em você essa provocação de buscar essa informação, esse podcast já valeu a pena. Então, Vanessa, obrigado pela participação. Fernanda, obrigado pela participação. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo episódio do AgroRaça Podcast, o seu encontro mensal do agronegócio.